E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Se você clicou nesse vídeo é porque você ficou curioso ou você já sabe do conceito de Info Hazard, ou mais conhecido também como Cognition Hazard. Se você não sabe, esse conceito ele serve para explicar quando algo acontece na nossa vida, a gente descobre algo novo e esse algo passa ou a atormentar a nossa vida ou mudar a nossa vida para melhor. O jeito mais fácil de entender o Info Hazard é, por exemplo, um earworm. Vamos supor que você escutou uma música em um lugar aleatório e essa música tá tocando em todo canto e ela é aquela música catchy, agora você não esquece mais essa música. Ou, por exemplo, um spoiler. Você leva um spoiler e a sua experiência agora com o filme ou com a série que você vai assistir já está diferente. Mas tem outros tipos de Info Hazard ou Cognition Hazard que são ainda mais extremos, que mudam a sua perspectiva da realidade. Por isso eu trouxe hoje aqui filmes em que o protagonista, a partir de algo que ele descobre, muda totalmente a realidade dele. Galera, os links da Amazon estão aí na descrição. Você comprando pelos links, você apoia o canal e tem aí câmera, luz, tudo para você dar um up no seu estúdio, mas a partir do momento que você clica nesse link, qualquer outro produto que não seja esses listados que você comprar, eu vou estar recebendo uma comissão e vai ajudar muito o canal. Não tem como eu começar essa lista sem outro filme a não ser Matrix. Porque Matrix é a representação clássica do que é um Info Hazard. O personagem Neo, ele está envolto ali no meio dele, normal, a vida rotineira normal, ele é um programador. E a partir do momento que ele é contatado por umas pessoas diferentes, que vão trazer um conceito novo de vida para ele, muito pior que isso, na verdade, eles vão contar sobre a realidade que ele está. Ele descobre que ele está numa simulação e isso muda toda a vida dele. O personagem ali que serve como o Judas, né, dessa ópera que é Matrix, ele também é influenciado pelo Info Hazard, porque quando ele descobre que ele está numa simulação e ele sai da simulação, passa a experienciar a vida de uma outra forma. Ignorance is bliss. Matrix reflete muito o medo daquela geração antes dos anos 2000, né? Matrix foi lançado em 99. Esse medo de como a tecnologia ou o avanço tecnológico ia nos resultar nessa vida de simulação, ou até o avanço tecnológico chegar num nível a ponto de criar nossas próprias simulações. Será que a gente não está numa simulação? Esse é um questionamento ali clássico do pré-anos 2000 e segue sendo forte e relevante até hoje. Outro filme que fala basicamente disso é Cidade das Sombras, que foi lançado um ano antes de Matrix. E tem aquela polêmica, será que Matrix copiou esse filme? Vai saber. John Murdock, ele acorda em um quarto de hotel sem memória nenhuma e tem um corpo ali de uma mulher e ele não sabe se ele finalizou ela ou não. E seres estranhos começam a perseguir ele por todo o campo. Ele encontra até um papelzinho escrito Praia da Concha ali no bolso do casaco dele e ele passa a querer descobrir a verdade, o que está acontecendo. Tem cenas muito estranhas que acontecem com ele, como por exemplo, a cidade inteira começa a dormir, as pessoas dormindo e só ele está acordado. E a cidade começa a se transformar por ação desses seres que parecem ser meio alienígenas. Esses seres inclusive implantam memórias nas pessoas e fazem um experimento social mesmo com todos eles, né? Uma pessoa que era pobre, eles implantam memórias de que essa pessoa sempre foi rica e ela nem sequer se lembra da vida passada dela. E aí o John ele vai descobrindo que ele tá numa simulação. Outro filme que brinca muito com a realidade é o 13º Andar. É um filme bem underground aí do sci-fi. Se você não viu, mano, corre pra ver. É um filme que vai retratar muito sobre isso que eu falei, de será que a gente já não vive numa simulação por conta dos avanços tecnológicos? Particularmente eu acredito que não, mas deixa o mistério rolar aí. Esse filme também é de 99, foi lançado um mês depois ali de Matrix. E cara, essa época, como eu falei, eles pensavam muito, né, nesse negócio de simulação, era o avanço ali da tecnologia, início da computação. É legal porque também levanta uma questão, será que essas simulações
já não estão num nível tão realistas que são como se fossem pessoas de verdade. Douglas, ele é suspeito de matar o próprio chefe, que era um amigo próximo dele, o Fuller, e esse cara ele tinha criado uma máquina que dava acesso a uma simulação lá da década de 60. O Fuller tinha deixado pistas pro Douglas descobrir o que aconteceu e também se aventurar nessas simulações. A partir do momento que o Douglas ele vai descobrindo, vai se aventurando nessa descoberta, ele descobre essa realidade simulada que o Fuller tinha criado e todo o propósito dele vai se perdendo quando ele descobre que a realidade que ele existe também é uma simulação. Então aquela simulação do Fuller era uma simulação dentro de uma simulação, refletindo basicamente tudo isso que a gente está comentando aqui no vídeo. Deixa eu até fazer uma pergunta para você: se você descobrisse que você tá numa simulação agora, você ia perder todo o seu propósito de vida, todo o seu encanto pela vida? Agora, indo para um outro lado do sci-fi, até do horror, temos Sunshine Alerta Solar, que conta basicamente aí uma história de horror cósmico espacial. Uma tripulação tá indo fazer uma missão no espaço, eles têm que jogar uma bomba no Sol, porque o Sol está se apagando e eles precisam fazer com que o Sol se acenda de novo, senão a vida na Terra vai acabar. Essa tripulação, quanto mais eles chegam perto do Sol, eles podem ver o Sol mais de perto, eles começam a ter uma reação diferente. Uns começam a ter uma espécie de loucura sendo aflorada e eles pensando que o Sol é a resposta de tudo, que tem alguma coisa mística ali por trás. Eles ficam doidos naquilo. Inclusive uma outra tripulação que foi enviada antes deles sofreram a mesma coisa e foram dizimadas. Ou seja, a partir do momento que aquela pessoa observa o Sol sem muitos filtros de visão, eles começam a ficar com essa doença e aí altera toda a realidade deles. Parece que eles descobrem algo religioso, algo místico e aí mudam completamente. Ainda no lance do horror cósmico, tem um antigão aqui, À Beira da Loucura. Esse filme é um clássico do horror cósmico que conta a história de um escritor famoso de contos de terror, que é o Sutter Kane. Ele desaparece misteriosamente e um detetive, aí um investigador particular, é contratado pela distribuidora, editora ali de livros para encontrar esse cara. O John Trent, para encontrar esse cara, ele precisa entender mais um pouco dele. Então ele resolve ler as obras que foram deixadas por ele. E cada pessoa que lê essas obras e vai se aprofundando, começam a experienciar uma espécie de desorientação, ficam malucas, começam a ter pesadelos, começam a ver coisas cada vez mais. Então o fato de você ler essas obras já começam a alterar sua realidade, é como se aquelas obras estivessem amaldiçoadas. E falando de maldição, não tem como não falar da maldição do sorriso em Sorria 1 e Sorria 2, que conta a história aí de uma maldição que ao você presenciar, você será o próximo. Você vê uma pessoa sorrindo de um jeito esquisito e essa pessoa acaba com a própria vida na sua frente, você começa a ver coisas bizarras, e essas coisas começam a atacar a sua realidade, você já não sabe mais o que é real e o que não é. É um outro exemplo clássico de info hazard sofrido ali pelo personagem que presenciou essa tragédia. Sorria é um filme que me surpreendeu bem positivamente, tanto o primeiro quanto o segundo eu assisti no cinema. São filmes muito bons se você gosta de terror, inclusive eu deixei aí no comentário fixado e na descrição o link para minha review sobre o segundo filme, que para mim foi uma surpresa muito boa de terror de 2024. Outro filme que retrata muito bem essa questão de info hazard ou cognition hazard é A Chegada, que é uma ficção científica, mano, muito boa, nem tanto falada por aí, mas que conta a história de naves alienígenas chegando no planeta Terra e os seres humanos se juntando aí, cada um no seu país, para enviar pessoas para se comunicar com esses alienígenas. E os Estados Unidos envia uma doutora em línguas, né? É a Louise, uma linguista que vai ser encarregada a se comunicar, tentar desenvolver essa comunicação com os aliens. Cara, a construção dos aliens nesse filme é inigualável, não tem nenhum outro canto que você vê aliens dessa forma, a comunicação dessa forma, é tudo muito único e original, então é um filmaço.
E o que torna o Info Hazard acontecer nesse filme é porque quando a Doutora Louise ela aprende a se comunicar na linguagem dos aliens, é uma linguagem que não tem tempo, ela não é linear. Então essa linguagem faz com que a doutora ou qualquer pessoa que aprendesse consiga ver passado, futuro, presente, tudo ao mesmo tempo. A vida ali da Louise passa a mudar completamente quando ela vê tudo ao mesmo tempo. E o mais doido é que assim, ela teve uma perda trágica da sua filha no passado. A gente acha que é o passado, mas na verdade é no futuro, e ela já tem essas memórias no presente sem ainda ter aprendido a língua, porque já que ela já aprendeu no futuro, então toda a linha temporal dela ali tá bugada, ela já meio que já sabe tudo que vai acontecer. É um conceito aí de, entre aspas, loop temporal ou de viagem temporal ou passado, presente, uma linha não linear, bem original. Então é um filmaço. Outro filme que brinca ali com o horror cósmico é A Cor que Caiu do Espaço. É um filme que não foi muito comentado também, mas vai contar a história de uma família que se muda ali pro interior, para uma fazenda. Inclusive o pai ali da família é o Nicolas Cage, e um meteorito cai ali no quintal dessa família, que é uma coisa assim muito bonita, muito linda, as pessoas ficam encantadas com aquilo, mas a partir do momento que você começa a presenciar aquele meteorito, você passa a ficar bem desnorteado, você não sabe mais o que está fazendo. Além disso, causa mutações no corpo, cara. Então toda a sua realidade passa a bugar. É um filme de horror cósmico, então tem body horror, cenas ali de horror corporal bem da hora, bem intensas mesmo. Vale a pena assistir. O filme aqui que eu acho que é o mais antigo da lista, esse aqui é de 88, que é Eles Vivem. É um clássico ali de ficção científica com ação. Essa época tinha filmaços de ação com ficção científica, cara. Nossa, dá pra citar vários, assim. Só com o Arnold Schwarzenegger tinha vários, velho. É um filme que prende a sua atenção do começo ao fim. Conta a história de um cara ali que tá se mudando pra Los Angeles e ele quer uma mudança de vida e tudo mais. Vai trabalhar numa fábrica e ele nem tem onde morar, cara. Ele só chega ali, encontra uma comunidade que mora na rua, tem um monte de gente que mora ali, são pessoas muito firmezas, inclusive. Nessa comunidade que ele mora, por ser ilegal, tem umas batidas policiais que acontecem lá. Então, numa dessas batidas, no corre-corre e tal, ele encontra um óculos. E quando ele usa esse óculos, ele vê criaturas que ele não poderia ver sem o óculos, cara. Ele vê que existem outros seres andando junto com os seres humanos, que estão disfarçados de seres humanos, mas que esse óculos mostra a verdadeira natureza desses seres. Quando esses seres percebem que ele pode identificar eles, né, que ele começa a agir estranho, ele não consegue disfarçar, ele passa a ser perseguido, e essa perseguição vai do início ao fim, cara. Ele descobre que tem seres humanos junto com esses outros seres aí fazendo uma aliança. Cara, a coisa vai escalonando e é um filme divertido, é um filme legal pra caramba, vale a pena ver demais. O 10º da lista é um que eu fiz a review completa, eu vou deixar o link aí pra você assistir, beleza? É um episódio mais macabro de Love, Death and Robots, um plot twist sensacional. A partir do momento que o personagem descobre a verdadeira realidade que ele se encontra, cara, tudo muda, não tem como voltar atrás. Então clica já no link aí, assiste o outro vídeo do canal, fechou? Até o próximo vídeo, tamo junto, fiquem todos com Deus, falou!